Bom dia, queridos irmãos. Escutando bem? Então, vamos iniciar orando, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez a oportunidade de estar na Tua casa. Neste momento agora, agradecemos este momento de estudo bíblico, no qual, de uma maneira mais particular, uma maneira mais descontraída, podemos aprender mais a Tua palavra, sobre a Tua obra, sobre os Teus planos, sobre a Tua vontade sobre nós. Te pedimos que esteja nos abençoando, nos dando entendimento, clareza e que possamos sair com o mínimo de dúvidas possíveis, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Bom, irmãos, dando sequência no estudo que estamos vendo aqui, sobre os frutos do Espírito, vamos agora ver sobre fidelidade hoje. Como introdução, eu coloquei para a gente entender um pouco sobre a palavra fidelidade. A origem fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Então, de uma maneira muito óbvia no significativo dela, é uma pessoa que tem uma palavra, que honra o seu compromisso, que honra aquilo que ela profere para os seus próximos e principalmente diante de Deus. Na aula, vamos abordar 4 pontos. Fidelidade de Deus, honestidade absoluta, confiança absoluta e lealdade firme. Infidelidade de Deus. O primeiro tópico que eu coloquei é a dependência desta fidelidade. Algo que é muito comum, acima de tudo, antes da gente priorizar o nosso relacionamento horizontal com os próximos, um relacionamento vertical com Deus, diretamente. Então, uma fidelidade diante de Deus é quando tudo que proferimos ali, diante dele, é ser cumprido. Então, quando abordamos que, principalmente depois do sermão de hoje, que não vamos pecar mais, que nos arrependemos, e algumas das vezes voltamos a cometer o mesmo erro. Então, a prioridade aqui nesse primeiro tópico, achei muito importante colocar a fidelidade com um retrospecto na parte de Deus. Durante toda a Escritura, nós podemos ver que não falta a fidelidade de Deus conosco, desde a criação do mundo, criação de todas as coisas. Na eternidade, quando só havia Deus, não havia nada e Ele já era presente, Ele já era perfeito. Até a queda, até a vinda de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, nunca faltou fidelidade da parte de Deus para conosco. Então, é incrível como a gente recebe uma fidelidade perfeita, servimos aquele que é a fonte de toda a fidelidade e diversas vezes, infelizmente, não cumprimos nem 1% dessa fidelidade de volta para Ele, certo? E eu coloquei 3 aspectos, não estão no slide, mas eu vou falar para vocês, da fidelidade de Deus dele conosco. E os irmãos que estiverem com a Bíblia, eu convido a abrir em 1 Coríntios, para a gente poder estar vendo esses 3 aspectos. Como primeiro ponto, eu coloquei a fidelidade de Deus no assunto, na salvação final. E eu vou estar lendo o texto para os irmãos. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor, Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós, apenas exemplificando, que há diversos exemplos, a fidelidade de Deus conosco no quesito da salvação final. Então, Ele, quando promete a nós que estará conosco, quando Ele promete aqui, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais... Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados, por meio de Cristo, de acordo com a vontade de Deus Pai, e Ele é fiel em cumprir este chamado que foi feito a nós, certo? Então, quando somos ali chamados, quando percebemos a vontade de Deus sobre nossas vidas, quando percebemos aquela graça irresistível na qual conhecemos, não falta fidelidade da parte dEle. Qualquer dúvida de que começa a surgir no nosso coração, é tudo consequência da nossa infidelidade para com Ele. Um segundo tópico que eu coloquei, libertação da tentação. E aí está em 1 Coríntios capítulo 10, se os irmãos quiserem abrir. Eu vou estar lendo para vocês. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então aqui, tentações, sim, vêm a nós, porque veio sobre Ele.
e nós, que somos feitos à sua imagem e semelhança, ele que foi 100% homem, 100% Deus, claro que teve uma vida igualmente a nossa, porém de maneira perfeita. Somos tentados e muitas das vezes, digo porque já aconteceu comigo, orando ao Senhor, Senhor, esse tipo de tentação não sei se sou capaz de resistir. Esse tipo de tentação talvez eu não consiga me manter firme. Não há outro caminho? E nos esquecemos de que jamais sobrevirá sobre nós uma tentação que não possamos resistir. Ele está no controle de todas as coisas. Tudo debaixo da sua vontade é perfeita. Então, por mais que possa ser algo muito complicado, seja numa parte de relacionamento, numa parte de amizade, numa parte sobre o nosso serviço, nosso trabalho, sobre a nossa família, nenhuma tentação vem a nós que não possamos resistir. Ele nos provém a fuga. Ele nos tenta, ele provém ali para nos testar, fazer um teste como estamos de acordo com ele, se estamos firmes na vontade dele, na palavra dele, mas ele nos dá a rota de escape, certo? E isso não há dúvidas. E um terceiro aspecto que coloquei dentro da dependência desta fidelidade é perdão dos nossos pecados. Isso está em 1 João 1,9, que foi lido na pregação de hoje. 1 João 1, capítulo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, aquela sensação de cometer um pecado e você reconhece que o pecado desagradou a Deus, você foi contra a vontade dEle, só que você fica até com receio de orar a Deus e pedir perdão, muitas das vezes pelo mesmo pecado que você já orou há um tempo atrás. E fica aquele peso de você pensar, não sou digno de ir orar a Ele. Capaz dele não me escutar, capaz de eu não ser perdoado. Será que eu realmente me arrependi desta vez? Já orei da outra vez achando que tinha me arrependido e não me arrependi. E a palavra nos diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, novamente, não falta fidelidade da parte dele conosco. Toda dúvida, e isso tudo influência do pecado que ainda assim lutamos. É derivado da nossa infidelidade da parte com Ele. Mas Ele é fiel a nós 100% em todo momento, até a consumação no dia de Cristo. Certo? No segundo tópico ali eu coloquei uma virtude difícil. E aqui sabemos que, pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa natureza que constantemente desagrada a Deus, com nossos pecados, com nossos pensamentos, com nossas ações, e constantemente estamos ali orando, pedindo perdão para Ele. É uma virtude difícil ser fiel. Nós, Cristo, 100% homem, 100% Deus, que não houve pecado, foi 100% fiel em toda a sua obra. Agora, quando tratamos nós, criaturas caídas, que dependemos dele 100% e sem ele nada somos e nada podemos fazer, é uma virtude muito difícil de se alcançar. Eu coloquei como exemplo ali um texto de Daniel 6,4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel também era pecador. Daniel também era uma criatura que lutava contra o pecado, não foi perfeito. Mas é um grande exemplo dentro da palavra. Claro que nós temos Cristo como exemplo maior de todos os atributos perfeitos, mas Daniel é um grande exemplo para seguirmos, devido à sua honestidade, à sua confiança, à sua lealdade com Deus. E ali é muito interessante, quando os sátrapas procuram alguma ocasião para acusar a ele, não encontram. É como se você reunisse toda ali uma situação, vamos acusá-lo. Tá, sabemos que não tem nada, mas vamos tentar inventar algo. Vocês não conseguem, não tem uma brecha para que você possa falar assim, ele fez isso e isso, ele é culpado. Não, era uma pessoa fiel, uma pessoa honesta, uma pessoa que temia a Deus, certo? Achei interessante deixar como exemplo todo o livro de Daniel, é uma boa leitura, meus irmãos. Quando você fala da dependência da fidelidade de Deus, quando você citou o texto de 1 Coríntios 10, 13, é interessante que Deus, se a gente comparar com Tiago 1,13, que diz, quando ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Então mostra que a tentação vem de nós mesmos, da nossa concupiscência. É interessante que Ele mesmo, pela sua fidelidade, pelo seu cuidado para conosco, Ele nos provê o meio de suportarmos a tentação. Isso é muito interessante, que a fidelidade dele para conosco, por conta da salvação, de preservar os seus filhos, ele nos provê o escape para a tentação. Sim.
Ele não nos tenta, nós somos tentados pelas nossas cobiças, pela nossa concupiscência, mas ele, pela fidelidade dele, de preservar o seu povo, ele nos provê os meios de suportarmos a tentação. Isso é muito bom, mostra de fato a fidelidade de Deus para conosco. Sim, sim, uma fidelidade que é perfeita, que você não encontra uma falha, um momento que, ainda que em determinado momento nos sintamos sozinhos, afastados dele, é consequência do nosso pecado, que está fazendo ele, que é com que a gente sinta ele distante. Mas ele nunca esteve distante, sempre esteve perto de nós, ao nosso lado ali, nos guiando, nos ajudando e provendo escape de toda a tentação. Muito obrigado, Carlos. Eu coloquei um texto aqui, e ressaltando esse ponto de Daniel, em Provérbios 26, que diz: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Então, aqui, muitas pessoas a gente fala assim, não, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa fiel. Mas facilmente podemos ver uma situação que é assim, seja uma fila que a pessoa às vezes sai e pega algo aqui no corredor ao lado e você toma o lugar dela. Você foi desonesta. É uma desonestidade isso. Não se encontra dentro do nosso caráter. São coisas mínimas. Pode até parecer exagero às vezes. Mas quando são pequenas coisas que se começam nas pequenas coisas, se você corta pela raiz ali, ela não cresce. Agora, se você convive com constantes pequenos erros, que também será abordado aqui, acaba nos dando... esse pecado vai aflorando cada vez mais. E aí nós vamos sentindo Deus mais distante e achamos que não haverá uma rota de escape na vida atual que estamos vivendo. Honestidade absoluta. E aqui vamos abordar discursos e negócios. Hoje em dia, irmãos, a nossa sociedade é muito comum, principalmente assim, digamos, empresas que estão começando hoje. Então elas estão ali começando no ramo novo, você tem poucos clientes, você quase não tem uma demanda, você está brigando para conseguir ganhar um espaço no mercado. E todos sabemos, de conceito dos irmãos, que um produto sem nota ele vale mais do que um produto com nota. Quando você vende uma determinada mercadoria sem uma nota, seja um quilo de material, seja um aço, um metal, o que seja, um produto sem nota ele é mais valioso, não tem os tributos, não tem os impostos nele. É livre, você vende, 100% do valor cheio é seu, certo? Quando aborda ali discursos e negócios, porque hoje em dia é muito importante e está muito defasado na sociedade a honestidade absoluta dentro dos negócios, certo? Muitos irmãos cristãos têm seu próprio negócio e ali nós sofremos uma briga constante para estar sempre honestos ali, no sentido de sempre estar claro diante da lei, claro diante do governo, tudo que eu fizer, tudo que entrar na minha empresa, tudo que sair da minha empresa, o governo está vendo, está tudo declarado, a receita tudo bonitinho. E isso é uma coisa que, infelizmente, não se vê muito hoje, quando vamos ver empresas, sejam grandes ou pequenas, de pessoas que não temem ao Senhor. Achei grande válido ressaltar isso. E em questão dos discursos, nós podemos ver que, na honestidade, quando proferimos, devemos sempre proferir a verdade, independente da situação. E da mesma maneira, não devemos enganar nosso próximo em nossos trabalhos, transações comerciais. Então, atrelado ali aos nossos negócios, está o nosso discurso. Então, assim, eu faço uma nota e nela vai 1 tonelada de mercadoria. E eu cobro 1 tonelada da minha mercadoria. Porém, se o cliente desconfiar e pensar em pesar, ele encontra 950 quilos. Ele não encontra a tonelada. E isso é uma desonestidade. Você professa que tem aquilo, você, diante dos homens, está tudo correto. Mas o seu eu sabe que ali não tinha, sabe que ali está correto. Eu estou usando esse exemplo como de negócio porque é muito fácil de exemplificar e entender essa questão da honestidade. No ponto de lutando contra mentirinhas, um exemplo muito, muito claro e que já aconteceu comigo também, você vai numa festa, numa situação de que tem alguma coisa, principalmente se for comestível, e te dá uma lembrancinha. Passa 1, 2 dias, você encontra a mesma pessoa da festa. E a pessoa fala, e aí, gostou? Tava bom? Você nem experimentou, tá na geladeira ainda. Mas, para não ficar tão feio, você fala assim, tava, gostei, tava muito bom. E aí você chega em casa e você come. Para não ficar chato, você fala, não experimentei, né? Para você não ficar mal na imagem ali. Quando coloco lutando contra mentirias, é justamente isso, meus irmãos.
E eu ressalto com o texto de Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Pior do que você falar assim, não comi, e parecer uma pessoa descomprometida, falando, poxa, dei um docinho para ela ali, ela nem experimentou, tá lá, pode ser que até estrague, é você falar que comeu algo que você experimentou e a pessoa achar que você, poxa, ela provou meu doce. Mas sabemos que Deus sabe de todas as coisas. E aí você prefere agradar a Deus ou agradar aos homens? Então isso é algo que parece exagero. Eu estava entrando nesse slide no anterior. Porque mentirinhas, constantes mentirinhas, não deixam de ser pecados. E quem constantemente conta mentirinhas, rapidamente conta mentiras como se não fosse nada, como se não houvesse um peso atrás disso. E isso também tem que ser uma honestidade absoluta. Temos que buscar sermos honestos. E o texto de Lucas 16, 10 que eu coloquei, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Esse texto pode ser aplicado às vezes numa bênção pequena e na qual você não louva ao Senhor, porque não veio a bênção grande que você quis. E você não louva Ele Se você não louva Ele quando você ganha uma bicicleta, como você almeja ganhar uma moto? Se você não louva dele quando você ganha uma moto, como você almeja louvar a Ele quando você ganha um carro? Muitos não louvam ao Senhor porque conseguiram ir para o aluguel, mas esperam, quando puder, comprar a sua casa própria. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Certo? E aqui, quando colocamos ali, lutando contra mentirinhas, é exatamente isso que eu queria abordar com os irmãos. Mentiras pequenas, mentiras constantes, não deixam de ser mentiras, não deixam de ser pecados diante do Senhor. E um outro texto aqui, Lucas 19, 11. Não furteis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Certo? Aqui mentirinhas é muito mais num relacionamento horizontal. Então, eu costumo, às vezes as pessoas perguntam, e se ele está falando mentira e você acredita? Eu falo assim, ele conta tal coisa, eu acredito. Se tem alguém errado, se tem alguém besta ou idiota, desculpe o palavreado, não sou eu, é ele que mente. Ele conta que é A, eu creio que é A. Se não for, ele é o errado. Ele que é o culpado, ele que proferiu a mentira. Não sou eu o leigo de acreditar naquilo. Então, buscamos sempre ser honestos com a nossa palavra, com as nossas atitudes. Confiança absoluta, irmãos. Honrar a própria palavra. E aqui, um outro exemplo também que eu acho muito válido. Digamos que estamos aqui, domingo, e aí alguém nos convida assim, sábado haverá tal evento, vamos ir? Seja na igreja, na casa de algum irmão, almoço, vamos ir? Você está ali? Vamos, dá para ir? Não, dá, eu vou sim. Qual horário? Tal horário? Beleza, a gente se encontra lá e tudo mais. Vai decorrendo os dias, você começa a ponderar o compromisso que você acabou se enfiando. E você fala assim, caramba, será que será vantajoso eu ir assim? Será que eu estou realmente com vontade de ir nisso? Eu estou realmente com vontade de estar lá e tal? Será que eu não vou ter algum compromisso? Às vezes mera preguiça, às vezes é algo que você fala por um momento na ocasião ali, na euforia, mas depois você começa a analisar e ponderar. E você acaba, ou se não dando para trás, você acaba ali vacilando, você não aparece. Isso não é honrar com a própria palavra. Você não precisa honrar só porque quando for um voto, quando for algo imenso, quando assim, um voto diante do público, não. Você fala assim, amanhã você me ajuda? Te ajudo. Já que respondeu que você ajuda, honre a sua palavra e ajude aquela pessoa. Vamos lá, eu preciso de comprar tal coisa, vamos junto? Vou junto. Você pode estar dando uma aula sobre determinado tema? Posso, eu vou dar aula. Honre a sua palavra. E isso não precisa nem aplicar no âmbito de um relacionamento, de um casamento, que são votos assim maiores, se comparado a esses exemplos pequenos. E o compromisso em honrá-lo perante Deus, atrelado a honrar a própria palavra. Porque quando às vezes nos preocupamos, é assim, poxa, tal pessoa ela se preocupa ela tá crendo no que eu falei. Só que Deus se preocupa mais com o nosso compromisso em honrar a palavra com Ele, do que o nosso próximo se preocupa com que a gente vai honrar o que falamos a Ele. Então, quando você profere tal coisa ao seu próximo e fala assim, vou fazer, e começa a aparecer várias circunstâncias que você não vai conseguir fazer, e você fica preocupado com aquilo, falando, poxa, falei que ia fazer e não vou conseguir, ele não vai gostar, vai ficar chateado, não sei o que falar. Só que às vezes a gente não tem a mesma preocupação da parte de Deus conosco, de que quando falamos, Senhor, me arrependo deste pecado, Senhor,
eu não vou fazer mais tal coisa. Senhor, eu vou fazer tal coisa na tua casa. E não fazemos, não pesa na nossa consciência. Não pesa o peso de não ter cumprido a nossa palavra com Ele diretamente. E é muito maior a preocupação dele com honrar a nossa palavra do que o nosso próximo, quando nós falamos algo a Ele. E o texto que eu coloquei ali, o que jura com dano próprio e não se retrata. É a parte final do Salmo 15, versículo 4. O versículo inteiro é um pouco maior, mas a parte final é o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, quando às vezes a gente estamos cansados, uma situação, estamos cansados ali, segunda a sexta-feira. Sábado, a pessoa pede uma ajuda sua, que seria seu dia de descanso. Você não trabalha, você ia repousar e descansar o seu corpo. Só que a ajuda que ela pede vai te desgastar mais. E isso vai ser cansativo para o seu corpo. Só que você promete a ela, não, vou te ajudar, amanhã estou com você, pode contar comigo. E vamos lá e cumprimos, certo? Isso, dentro de uma confiança absoluta, a pessoa vê, poxa, ela falou que viria, não está apta para poder vir, está cansada, está desgastada e ainda assim cumpriu com a sua palavra. Eu posso confiar nessa pessoa. De uma maneira que não é um 100% que não há confiança com Deus, mas eu posso confiar nessa pessoa, certo? Quando ela jura com dano próprio, ela jura sabendo que vai danificar ela mesma, mas ainda assim ela cumpre, porque ela falou que ia fazer e ela vai lá e faz. É só uma coisinha quanto à mentira, mentirinhas ou mentironas, né? A mentira não deve fazer parte da vida do cristão, até porque lá em Apocalipse diz que ficarão fora os mentirosos. Então a mentira, mesmo sendo minúscula aos nossos olhos, porque diante de Deus ela não tem tamanho, ela é mentira, é um pecado. Então quem tem a prática da mentira deve se lembrar lá de Apocalipse que fora do céu ficarão os mentirosos. Então a mentira precisa ser tomada muito em consideração, porque mesmo que aquela mentira possa nos prejudicar a nós, a gente tem que falar a verdade de qualquer jeito. Mas que eu fiz alguma coisa e queira encobrir aquilo que eu fiz, se alguém chegar e perguntar, mesmo que aquilo me prejudique, eu vou falar a verdade, porque de fora do céu ficarão os mentirosos, né? Sim, exatamente. Muito bem colocado, Ana Araci. E foi o que eu tinha ressaltado. Já não deve ser uma prática que o cristão deve fazer. E se constantemente o cristão ali acha irrelevante uma mentirinha ou outra, ele, consequentemente, nessa prática constante, ainda que em pequena escala, ele está muito propenso a, em breve, estar numa grande escala, cometendo aquilo. Então, seja toda a mercadoria que ele vende, ele tira de 1 em 1 quilo. Logo, ele está tirando de 2 em 2 quilos, de 3 em 3 quilos. Certo? Então, é melhor proferirmos a verdade ao nosso próximo, deixarmos claro para ele, sou uma pessoa verdadeira, uma pessoa que busco sempre ser leal, fiel, do que dar uma outra resposta que não é verdadeira para agradar o próximo, mas não agradar a Deus, que aí a consequência ela é muito maior, certo? Finalizando esse ponto, fiz uma anotação aqui. Para uma pessoa que pratica a piedade, a confiança não é um dever somente devido ao próximo, mas principalmente a Deus. Para nós é uma obrigação espiritual. Deus está mais preocupado com a nossa fidelidade do que a pessoa que confia em nós em uma determinada situação. E aqui nesse texto, em Salmos 15, Davi ali faz uma série de padrões no versículo, quando ele coloca no primeiro. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E no versículo 2, 3, 4, ele faz uma série de padrões de pessoas padrões que as pessoas têm que ter para habitar no seu tabernáculo, no teu santo monte. E no versículo 4, é justamente o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, junto com o comentário da Dona Araci, para estarmos ali, na Santa Igreja, na Igreja Invisível, no Santo dos Santos, na presença do Todo-Poderoso, temos ali seguir os padrões. E um deles é justamente isso, evitar as mentiras. E quando jurarmos algo, ainda que seja para que venha causar o nosso próprio dano, como a Dona Araci colocou, devemos assim cumprir, devemos falar a verdade acima de tudo. Certo? Lealdade firme. E nesse ponto aqui, achei de grande valia ressaltar que sempre que falamos lealdade, principalmente eu, quando leio algo, me lembra muito no sentido amizade. Uma amizade leal, uma amizade verdadeira. E é o que eu queria abordar aqui. A verdadeira amizade e a lealdade cega.
é muito fácil quando estamos em momentos de vacas gordas, digamos assim, né? Momentos de bênção, que as coisas estão tudo dando certo, muitos se achegarem a nós. Quando estamos ou ganhando de maneira honesta, estamos ganhando um dinheiro, nossos negócios vão bem, podemos ali sempre convidar os irmãos para ir à nossa casa, ter um momento de comunhão. Muitas pessoas se achegam, muitas pessoas ficam próximas. Mas em alguns momentos de dificuldade, quando você precisa de uma ajuda, seja uma oração amiga, seja um aconselhamento, seja um aperto financeiro, infelizmente não são todos que estavam com você que vão permanecer ali. Você começa ali realmente a perceber verdadeiras amizades, você fala, poxa, achei que a pessoa estava comigo e todo momento ali a gente, nas bênçãos, se alegrando, sorrindo junto, comemorando, e agora no lamento ela não está aqui, ela não pode, ela constantemente está falhando comigo. Momentos assim que podemos ver a lealdade firme dentro de uma verdadeira amizade. Coloquei amizade porque é algo muito comum, e isso você facilmente consegue se lembrar de um exemplo, seja semana passada, ano passado, há 10, 20 anos, de alguém que estava com você e numa situação que você precisou, a pessoa não estava. Ela não viu por que ele estar do seu lado. Você não tinha nada a oferecer a ela, nenhuma bênção, e aí ela não estava junto com você. Então, ali a gente consegue compreender verdadeiras amizades. E um exemplo que eu lembro daqui, que eu coloquei, é justamente a lealdade entre Davi e o filho de Saul, Jonatas. E ali situações em que comprometiam a própria vida de Jonatas, ele ainda se mantém firme na sua lealdade com Davi. Uma amizade muito bonita, no qual expressa até o amor entre irmãos, uma irmandade em Cristo, que é muito bom de se vivenciar. Graças a Deus, tenho amizades que, assim, são amizades que sei que posso contar, e são amizades que me lembram essa fidelidade entre Jonatas e Davi, que acho um grande exemplo no quesito de amizade dentro da palavra. Lealdade cega, meus irmãos, é o contraposto da verdadeira amizade. Dentro da verdadeira amizade, você tem um amigo ali que não gostamos de levar um puxão de orelha. Quando Deus fala conosco no sermão, lendo a palavra, já dói, você já fica meio mordido, né? Você fala, estou errando, estou pecando. Quando chega um próximo seu, um amigo, e fala assim, olha, você está fazendo tal coisa, aí diante da palavra acho que não está certo, acho que não está coerente, isso não agrada a Deus. E aí, num primeiro momento ali, naquela fração de segundos, o seu coração você pensa, vai falar da vida de outro, cuide da sua vida, fica de boa. Você não gosta de ser alertado. Só que o Espírito Santo rapidamente começa a te trazer a luz. E você fala, pensando bem, acho que o que ele está falando faz sentido. Você começa a analisar a sua vida e aí você vai na palavra e você ora a Deus e fala, realmente, através da vida do irmão, Deus puxou a minha orelha. O contraposto disso é justamente a lealdade cega. Você tem um amigo ali que ele é leal, está com você. O que você precisa, ele vai. Beleza, maravilha. Só que ele não tem a coragem de abordar um erro que você tem. Ele não te julga com base na palavra, que é o que devemos fazer. Não julgueis. Deve julgar o seu próximo. Com base na palavra, meu irmão, você está cometendo tal coisa e a palavra diz assim, assim, você está fazendo o contrário. Não quer buscar conversar com alguém, orar, buscar um aprendizado, porque acho que você não está certo. A lealdade cega, ela é totalmente contraposto disso. Você tem ali uma amizade que ela está junto, só que ele não chega em você e diz o seu erro. Ele não tem coragem de chegar em você e falar assim, olha, não é assim. Se for pior ainda, é capaz dele incentivar a prática que você tem. E ali você está cego, você não está vendo o erro que você está cometendo, está pecando de maneira inconsciente, e aquele irmão também não te ajuda. Ele faz com que você se aprofunde cada vez mais no pecado. E isso vai fazendo com que você, novamente, sinta a presença de Deus distante, você se sente sozinho, você pensa, Senhor, não sinto mais o Senhor na minha vida. Devemos evitar esse tipo de amizade, que recusa admitir os erros do seu próximo, quando na verdade deveria mostrar o pecado para que, com isso, possamos alertar seu amigo e corrigir os erros perante Deus. Sabemos que não é prazeroso ser confrontado, mas muitas das vezes é através das verdadeiras amizades que Deus nos alerta e exorta a corrigirmos nossos pecados e buscarmos ter uma vida mais santa perante Ele. Então você fica ali pensando, Senhor, me dá uma luz, e você presta atenção no sermão, e você não sabe o que está acontecendo, chega o irmão e puxa a sua orelha. Você ignora aquilo, e achando que ele está se achando santo demais,
e fica olhando os seus defeitos, enquanto não cuida dos próprios dele. E você ignora que Deus está usando ele justamente para falar com você. Há diversos meios, o Senhor trabalha cada um de um jeito. O Senhor já falou comigo através de sermão, o Senhor já falou comigo através de EBD, já falou comigo através de um irmão próximo, através de um vídeo no YouTube, através de um artigo. O Senhor sabe o momento certo de tratar na vida de cada um. Então, muitas das vezes é uma amizade verdadeira, uma amizade que está ali, constantemente te influenciando a se parecer mais com Cristo, que vai chegar e falar em você o que você está cometendo, e não vai chegar jogando pedras em você, porque ele reconhece que ele era possível deste mesmo erro. Ele também é um pecador, ele também é falho. E isso é maravilhoso de se perceber. Quando um pecador alerta outro pecador, ambos tendo a consciência de que, se não fosse a graça de Deus refreando, ambos estariam às vezes cometendo juntos pecados mais graves. E o texto que eu deixei ali de Provérbios 27:6 é: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então é muito melhor às vezes um irmão seu causar uma ferida em você, no sentido de que apontar um erro duro e ele falar com mansidão, contato ali, olha, você está errado, do que uma lealdade cega chegar e te dar um beijo e um abraço, quando na verdade vai ser muito mais danoso na sua vida uma atitude dessa. E meus irmãos, aqui eu tomei a liberdade de escrever esse trecho final. Fidelidade requer de nós honestidade absoluta, confiança total e lealdade firme. Todos esses critérios devem ter como objetivo moldar nosso caráter diante daqueles que são próximos a nós. Ou seja, nós temos reconhecido aquela pessoa, ela sempre fala a verdade, ela sempre honra os compromissos dela, ela é leal. O que você precisa, ela seja, quando você precisa no momento de lamento ali, uma oração junto, ela vai. Se você precisa conversar, ela está pronta para dispor o tempo dela para ouvir às vezes o pecado que você cometeu, você poder ali desabafar com ela as suas agonias, as suas angústias. Então você ter essa fama é muito boa. E só temos essa fama quando reconhecemos que nós não conseguimos obtê-la. Eu não consigo ser uma pessoa leal, não consigo ser honesta. Tenho que buscar isso em Deus, certo? Um exemplo que eu deixo aqui, no mês passado, fui num jogo de futebol, o time que eu torço perdeu o jogo, estávamos em casa, e a torcida sai daquele jeito, né? Perdeu o jogo e tal, fica bravo. E na saída, naquela muvuca assim, andando e tal, no que eu piso, um celular no chão. Naquela muvuca saindo ali. E ali, não falando, querendo me honrar ou se engrandecer diante dos irmãos, mas não tive outro pensamento senão pegar o celular e na saída tem muitas seguranças da parte do estádio para manter a paz ali, né, entre os torcedores. E eu levei, entreguei e falei, olha, acho que alguém perdeu, se tiver um achado e perdido aqui, acho que vocês guardam. A moça foi e falou, sim, guardamos lá. E ali depois eu fiquei pensando, às vezes não sabemos o que tem dentro daquele celular daquela pessoa. Pode ser o ganha-pão dela ali, ela pode trabalhar ali, dados bancários dela, coisas que podem comprometer a vida da sua família. E para que pegar o que não é nosso? Qual vantagem eu teria ali? Poderia, guardo, vendo o celular, e aí? Logo, não tenho nada, porque aquilo não é nada, mas vai me trazer um peso imenso. Um peso de pegar algo que não é meu, de não ser honesto. Ah, mas se fosse ao contrário, a pessoa não faria. Pensamos por esse lado, tudo só vai desencaminhar para baixo. O fato do cristão ser parecido com Cristo e tentar refletir a imagem de Cristo é justamente essa. Ir contra o que o mundo está acostumado. Ir contra o que vemos hoje em dia. Hoje é muito comum uma pessoa encontra... o cara está andando e vê que caiu R$20 dele. Espera ele ir, pisa em cima e coloca. Não. O cara está longe e você grita. Você fala, ei senhor, ei senhora, o seu dinheiro caiu. Você não sabe o que é aquilo, não sabe a falta que tem. E ainda que você soubesse, não há uma justificativa para você ir lá e pegar o que não é seu e ser desonesto para com o seu próximo. Mas, principalmente, o que a fidelidade nos requer é refletir aquele a quem procuramos nos parecer a cada dia, cujo nos é exemplo máximo de fidelidade para conosco. Então, os critérios têm o objetivo de moldar o nosso caráter diante do nosso próximo, mas principalmente refletir aquele a quem procuramos nos parecer a cada dia. E aquele a quem a gente procura parecer a cada dia, Cristo Jesus, que foi perfeito, ao passo que procuramos nos parecer com Ele a cada dia, Ele é o exemplo máximo de fidelidade justamente para conosco, que somos pecadores, que somos falhos, que constantemente somos infiéis a Ele.
mas Ele em nenhum momento deixou de ser fiel a nós. Certo? Bom, meus irmãos, o conteúdo é esse. Acredito que eu ainda devo ter falado muito rápido, peço desculpas. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma questão, se alguém quiser abordar, fique à vontade. Alguém tem algo? Bom, então, acredito que seja isso. Vamos estar encerrando com uma oração. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez pela oportunidade de estar na Tua casa. Te agradecemos, pois a Tua palavra que nos exorta, a Tua palavra que nos alimenta, que nos corrige, ó Pai, tem constantemente falado conosco, ó Deus. Te agradecemos por este momento no qual podemos aprender um pouco mais sobre Ti, aprender um pouco mais sobre a Tua fidelidade e como devemos proceder com o nosso próximo, contigo, ó Deus, constantemente no nosso dia a dia. Que todo o ensino hoje, Pai, da pregação, da EBD, venha a ser aplicado dia a dia em nossos corações, nas nossas vidas, que não venha ficar apenas em teoria, mas que venha nos tornar prático, ó Pai. E tudo buscando o fim de honrar o Teu santo e poderoso nome, ó Deus. Ser conosco no resto desse dia, nos guardando, nos protegendo e nos trazendo em segurança de noite para cultuar a Tua palavra, Pai. Em nome de Cristo que nós oramos e Te agradecemos. Amém.